Então vamos lá, gente. Estudo 6 em Daniel, tá? Muito interessante da gente ver Daniel, que Daniel viveu lá longe. E de repente você vê ele falando coisas que nós aprendemos na história. Então, para quem está acompanhando o nosso estudo, você vê como é interessante o estudo da Bíblia. Porque agora, esse estudo principalmente, nós vamos falar de uma aula de história que nós aprendemos na escola. E você vê que assim, Daniel entra nos detalhes, numa visão que ele teve. Nós vamos ver daqui para frente, até o final do livro, que ele fala, ele é chamado, o livro de Daniel é chamado de o Apocalipse do Velho Testamento. Porque Deus mostra para ele as coisas que vão acontecer. E você vê que ele e Ezequiel e João veem a mesma imagem. E cada um descreve de uma forma um pouco diferente de um para o outro, mas você vê que eles viram a mesma coisa. Então isso serve para quê, inclusive? Para a gente ter a certeza, confiar cada vez mais na inerrância bíblica. Então, muitas pessoas me perguntam, como que você acredita a Bíblia escrita por homens e não sei o quê? Um dia eu devo fazer só um estudo sobre a inerrância bíblica, tá? Então, por que nós usamos essa nossa versão canônica? O que é canônico? É o que é do canon, que é o quê? Vamos dizer, o compêndio, a biblioteca, que é a Bíblia, que é o quê? Os livros, todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, eles não se contradizem. Escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, culturas diferentes, nem nada se contradiz. Vamos chegar a uma parte do nosso estudo que vai falar do livro de Macabeus. Macabeus não tem na nossa Bíblia, ele tem na Bíblia Católica, mas é um livro histórico muito legal, tá? Por que o Macabeus não está aqui? Porque existem alguns detalhes do livro que se entra em contraste com a ideia geral da Bíblia, tá? Não vou nem entrar no mérito disso, mas assim, historicamente é interessante você ler os Macabeus, que vai falar entre o Velho Testamento e o Novo, certo? Então nós vemos aqui que assim, nós vamos ver semelhança de Daniel e Ezequiel em algumas visões. Importante lembrar que nós já falamos isso quando nós estudamos os profetas menores. Menor não é porque ele é de menor importância, até que o livro é menorzinho. O profeta, quando ele vê, ele tem uma visão como se fosse uma cordilheira, sabe? Montanha, montanha. Ele não tem uma noção do tempo. Então, imagine você no alto de uma montanha, ele vê as coisas, ele não tem noção de saber entre o vale que tem uma outra. Então, por isso que muitas vezes o profeta, ele ficava meio perdido, sem saber que época que isso ia acontecer. Outra coisa que a gente vê nos profetas é o seguinte, o profeta vê, Deus mostra para ele a coisa como tem que ser. Só que existem coisas que o profeta nunca viu. Então ele tenta explicar da melhor maneira com o que ele conhece. Um exemplo assim bem simples é quando o profeta ele ajoelha e fala assim: eis que vejo o povo de Israel voltando em águias de aço para Jerusalém. Gente, o que ele estava vendo? Ele estava vendo um avião, só que ele nunca tinha visto um avião. Então, ele viu um avião, o que ele falou? Uma águia de aço cheia de gente dentro. Então, você vê uns exemplos, nós vemos lá, o profeta fala que ele viu uma guerra com rinocerontes de aço, com os pés redondos e que tinha um nariz no meio do rosto e que cuspia fogo. O que ele estava vendo? Ele estava vendo aqueles canhões, sabe? Aqueles caminhões de guerra que tem. Era isso que ele estava vendo. Então ele não tem que. É difícil para ele explicar. Nós vimos agora recentemente na guerra lá que está acontecendo agora, nós estamos em 19 de março de 2026, nós vemos a guerra lá, né, que está tendo o Irã com Israel, e tem uma imagem que você vê caindo os mísseis, né? Israel caindo os mísseis,
e vê os drones. E aí você compara com o profeta vendo, e eis que vejo estrelas caindo do céu e gafanhotos de aço. Oi, né? Então é muito interessante você ver isso. O cara, ele tá vendo, ele não sabe o que é que ele tá vendo, ele tenta explicar. E o grande barato desse capítulo de hoje, que nós vamos ver que Daniel, ele não fala tanto do lado espiritual como ele falou antes. Aqui ele vai falar da história política. A visão que ele tem é a visão política. E por que que eu acho o maior barato? Mas, Kátia, em vez de você se preocupar com a parte espiritual, não. O legal é você ver a parte política, porque aí você vê, é verdade. Uau, aconteceu mesmo. Então a Bíblia não é um livro de idiota. A religião que me ensinaram não é uma coisa frouxa, uma coisa insustentável. Não, é fato. Então vamos lá. O que nós vemos aqui? Primeiro, o Daniel, ele é chamado para... Ele tem essa visão e ele descreve a visão, certo? Aí depois ele vai explicar essa visão. A minha versão, eu gosto de estudar a ARA, que é a atualizada, a revista e atualizada, mas hoje eu vou colocar aqui a visão, a tradução na linguagem de hoje, tá? Vai ser mais fácil da gente entender. Só que na primeira metade, o Daniel, ele conta o que ele viu. E aí, ele levantou, aí veio o anjo para explicar. Então, nós vamos tentando colocar realmente o que acontece, fazendo um paralelo com a história, o que acontece aqui, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta, tá? Quem sabe a gente acompanha os estudos e manda as perguntas, né? E nós vamos ver, vamos lá. Então, capítulo 8, versículo 1, a primeira pergunta diz o seguinte: em que época e qual a visão que se refere? Bom, terceiro ano do reinado de Belsassar. Nós sabemos, nós já vimos que o livro de Daniel, ele começa quando eles foram levados, né, para Babilônia, com Nabucodonosor, ok, tem o Dario, o rei. Aí ele tem o capítulo que foi o próprio Nabucodonosor que escreveu, e aí conta quando o Belsassar morreu. Aí ele volta, no capítulo, na aula da semana passada, ele volta no primeiro ano do rei. Então o que acontece aqui? Ele tá voltando no terceiro ano do Belsassar. E nós vemos que no capítulo 6 o Belsassar já tinha morrido. Tá? Que foi a morte do Belsassar. Então, o que nós vamos fazer? Ele colocou, ele usou um outro parâmetro para organizar. Então, eu não sei o que é. Então, nós estamos estudando do jeito que é, mas o legal, ele fala, no terceiro ano do rei Belsassar. Ele teve outra visão, ok? Pergunta 2, qual o animal dessa visão? Eu vou lendo o texto e depois a gente vai explicando conforme o texto vai surgindo, tá bom? Então, qual é o animal? O que ele viu? Parecia que eu estava à beira do rio Ulai, em Suzã. Suzã era a capital da Babilônia, tá? Que ficava na província de Elão. De repente, eu vi de perto um rio, um carneiro que tinha 2 chifres compridos. Um deles tinha nascido depois do outro, que era mais comprido. Bom, o primeiro animal que ele viu foi um carneiro. A que ele se referia? O carneiro era o reinado medo-persa, que se expandiu para um lado totalmente da Babilônia, certo? O rei, quem era o rei nessa época? Era o Ciro, e ele se intitulava, eu sou o rei do mundo. Então, o primeiro animal é o carneiro. Nós já vimos como foi o reinado do Ciro. Quem tá caindo de paraquedas aqui, você volta lá no YouTube, pega as primeiras aulas, que lá tá explicando tudo como foi, quem veio depois de quem, tá bom? Então nós vamos lá, ele viu o carneiro então vai se referir ao Império Medo-Persa, ok. A terceira pergunta, qual o poder desse animal? Olha só o que esse cara fez. O carneiro estava dando chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. E nenhum animal ou pessoa podia resistir ou escapar dos seus ataques. Ele fazia o que queria e ficava cada vez mais poderoso. Foi assim que foi o reinado Medo-Persa naquela época, tá bom?
E aí, a pergunta 4. Qual o segundo animal? Vamos ver bem que o primeiro animal foi um carneiro. Aí vamos ver qual é o segundo animal. Eu estava pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste, correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. Ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos, certo? O bode aqui se refere a quem? Alexandre o Grande. A história fala de Alexandre o Grande, até Hollywood fala de Alexandre o Grande, tá? E o bode era o Alexandre o Grande. Olha que interessante. Porque que Deus usou o Alexandre o Grande. Olha que louco que é. Gente, Deus é muito legal. Parênteses aqui. Alexandre o Grande, gente, ele morreu com 33 anos, tá? E ele era um doido de guerra. E ele foi conquistando os povos. Ele era grego. E cada povo que ele ia, conquistava, ele ensinava o grego. Então, você vê, nós já falamos sobre isso nos primeiros estudos de Daniel. O que acontece? Deus sabia que acabando a parte do Velho Testamento, ficaram 400 anos em silêncio, não teve profecia, e quando quando Jesus vem no começo do Novo Testamento, da era cristã, o que acontece? Jesus lá no capítulo 28 de Mateus, ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Só que tinha os idiomas separados. Então, o que ele fez? Ele mesmo, Deus, levantou Alexandre o Grande, antes disso, que foi conquistando o mundo todo, ensinando, cada reino conquistado tinha que aprender o grego. E eles falavam o grego koiné, que era para o quê? Para quando Jesus viesse, houvesse uma língua universal, como é o inglês hoje. Qualquer lugar do mundo, não estou dizendo que todas as pessoas falam inglês, mas é uma língua meio que universal, tá? E naquela época era o grego. Então, o que acontece? Quem era o bode? O bode, ele foi maior do que o carneiro e ele tinha um chifre único porque ele arrasou. Gente, Alexandre o Grande arrasou, conquistou o mundo conhecido naquela época, tá bom? Então, vamos lá. Pergunta 5. Quais as características físicas notáveis dos dois animais? Até então, Daniel tá vendo os animais só. Então, vamos lá. Correu até o lugar onde estava o carneiro, o bode, né? Correu até o lugar onde estava o carneiro, que eu tinha visto perto do rio, e atacou com toda a força. Então tinha lá o carneiro, o bode levantou, ele corria tão rápido que os pés nem encostavam na terra, e ele foi atacar o bode, o carneiro, ok? Vamos lá. Qual foi a consequência do ataque? Vamos ver. Eu vi o bode furioso atacar o carneiro, quebrar os 2 chifres dele, pois o carneiro não tinha força para se defender. O bode jogou o carneiro no chão e pisou com as patas, e ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado, e em lugar dele nasceram 4 chifres compridos, que cresciam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Tá? Então aqui tá falando já da queda do bode, que é quem? O Alexandre, que morreu. O Alexandre, ele levou 13 anos só. Em 13 anos ele conquistou tudo. Então ele tinha só um chifre porque era somente ele, tá? E aí o que acontece? Aí que fala que caiu o chifre que era dele e nasceram 4. Então o que é? Quando ele morreu, o mundo que era conhecido e conquistado foi dividido em 4 reinos, que foram 4 generais dele, que herdaram os reinos, tá? Nós vamos ver isso me explicando mais pra frente, que o anjo vai explicar para ele, ok? Então, bom lembrar, gente, essa visão que ele teve, ele ainda não estava entendendo nada, que ele viu uma briga de um bode brigando com o carneiro, ok? Qual a dimensão desse chifre pequeno do bode? Um desses chifres nasceu um chifre pequeno que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas, e jogou na terra algumas delas e a pisou.
chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos e esse comandante deixou o seu templo todo estragado. Isso foi um chifre que nasceu na cabeça do bode. Então vamos lá explicar aqui. Quem foi esse chifre, tá? Tinha um cara que se chamava Antíoco, ele era Antíoco o quarto. E ele se intitulou de Epifânio. O que é Epifânio? Vem da palavra epifania. O que é uma epifania? É um homem representando Deus. Então, só um exemplo de uma epifania que teve, tá? Quando os amigos de Daniel estavam na fornalha, o que aconteceu? Quando olharam lá, o que viram? Os três andando e tinha o quarto homem que parecia como, não é? Parecia como um anjo, papapá. Cremos que era o próprio Jesus ali. Então, o que era? Era uma parte de Deus, porque é a Trindade, uma parte de Deus andando em formato de gente ali na coisa. Isso é uma epifania. É uma visão humana de uma divindade. E ele se achava, né? Então, o que ele fez? Eu sou o Epifânio. Então, era o Antíoco Epifânio, você sabe que é esse. O que ele fez? Ele se achava tanto que ele foi pegando a parte dele que lhe cabia, que ele dava conta, ele foi se apoderando e governando. Só que ele chegou no ponto que ele foi profanar o templo judeu. E quando fala que ele acabou com o sacrifício do templo, que ele atacou as estrelas, porque quando fala em estrela é o povo de Deus, né? E você vai ver aqui que ele é a comparação do anticristo, e porque ele era a epifania, né? E aqui diz que ele profanou o altar, então ele queimou um porco no altar. Vocês sabem que o judeu tem problema com porco, o porco é imundo, tudo, e ele fez isso, tá? Então nós vamos ver agora aqui, daqui para frente, o que aconteceu, o paralelo com o Apocalipse, tá? Nós vamos ver ali. Mas depois o anjo vai explicar tudo. Se você não estiver entendendo direito, depois o anjo vai explicar. Então vamos lá. Pergunta 8. Daniel entendeu essa parte da visão? E o que ele fez? Então vamos lá, tá? No versículo 12 a 15. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Quem? O Antíoco. Depois eu ouvi 2 anjos conversando e um perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que pareceu uma visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada no lugar do sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado, contaminado o templo e derrotado o exército do céu? E então eu ouvi a resposta, Daniel falando: tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs, e durante esse tempo não serão oferecidos sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado, tá? Isso é a visão que Daniel teve. Ele não tá entendendo nada, tá? Não tá sabendo nada. Bom, eu estava procurando entender o que tinha visto quando apareceu à minha frente um ser que parecia um homem. Isto é uma epifania, tá? Não tem nada a ver com o antigo, certo? Quem trouxe a interpretação da visão? Ouviu uma voz humana que vinha do rio Ulai e gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Quem é Gabriel? Gabriel é o anjo mensageiro. Onde nós vemos Gabriel na Bíblia, tá? Nós vemos ele aqui, depois nós vemos ele trazendo a mensagem para Maria, certo? Quando Maria foi salve agraciada, foi o Gabriel que falou. Nós vemos Gabriel ser mencionado lá quando Daniel foi fazer o jejum. O Gabriel estava lá falando, falou: olha, no dia que você pediu, que ele foi ver 21 dias, né? No dia que você pediu, Deus já me mandou com a resposta. Porém, quando estava chegando as potestades, houve uma guerra, teve que vir o anjo Miguel para lutar e abrir caminho para que o Gabriel passasse. Então, o Gabriel é o anjo mensageiro, certo? Então, tá aqui.
Aí o Gabriel aparece, mandaram o Gabriel falar, e Gabriel chegou mais perto de mim, e isso me deixou muito assustado. E eu me ajoelhei, encostei o rosto no chão, e ele disse, espera, só um parênteses aqui. Quem imagina que anjo era aquela coisa fofinha, bonitinha, com duas asinhas, um arco e flecha na mão. Toda vez que apareceu o anjo na Bíblia, ele fala, não temas. Você já notou? Toda vez que aparece o anjo, ele fala, não temas. É porque o negócio deve ser estranho, assustador. É ou não é? Então, se você pensa que vai aparecer um anjo na sua frente, aquele gordinho, fofinho, sabe? Esquece. Tipo o Cupido, esquece. Porque toda vez que aparece um anjo, o povo tem medo, porque você imagina a grandiosidade que deve ser, né? Bom, aí o anjo apareceu, chegou mais perto e deixou ele muito assustado. Isso aí é o Daniel que tá falando, tá? Eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão. Tipo, ó o pânico do cara. E aí ele disse, você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Então isso quer dizer que ele estava falando com Daniel lá nos primórdios, no ano de 300 e qualquer coisa antes de Cristo, e ele já estava falando do que vai acontecer para cá. Bom, então, o que Gabriel fez? Ele caiu sem sentidos. Olha que interessante. Ele ainda falava quando desmaiei e caí de bruços no chão. Mas ele me pegou e me colocou de pé e disse, eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois essa visão é a respeito do tempo marcado para o fim. Uma coisa que eu cresci na igreja, né? Cresci na igreja. Vi muita coisa. Cresci em igreja tradicional, fui conhecer a igreja pentecostal depois de adulta. E esse texto confirma a minha teoria sobre o quê? O Espírito Santo não derruba ninguém. A função do Espírito Santo é levantar e botar você na presença de Deus. Tá? Então, eu não tô aqui para julgar. Já vi muito, vai que é, e eu não entendo, mas euzinha sempre vi aparecer o anjo, aparecer, ou a ação do Espírito Santo, não é para derrubar, é para levantar e colocar você de pé, porque sozinho você não consegue ficar na presença do Senhor, de acordo com a grandiosidade da santidade dele e a nossa pequenez. Por isso é que Jesus subiu e falou, mas vou deixar sobre vós o Espírito Santo para acompanhar vocês. Então, o anjo pegou ele, que ele estava lá desesperado, desmaiado, caído de bruços no chão, com a cara no chão. O anjo foi, pegou ele, botou de pé e falou, eu vou contar o que vai acontecer. Presta atenção que é a visão a explicação é o que vai acontecer no tempo do fim. E aí o anjo começa a explicar, o Gabriel, tá? Quem eram os animais? Então vamos lá. O carneiro com 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia, tá? O bode é o rei da Grécia e o seu chifre é o primeiro grande rei, Alexandre o Grande, tá bom? E aí aqui vem a outra pergunta, é se você consegue encaixar na história. Então vamos ver, nós já explicamos alguma coisa, mas aqui é o anjo que está explicando. Os 4 chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representam os 4 reinos em que o país será dividido, mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro. Aqui é o que? Depois do Alexandre o Grande, quando ele morre, o reino é dividido em 4 e os seus 4 generais que assumem, mas não foram mais tão grandes quanto estava sob o domínio do Alexandre, tá? O texto, quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades tiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Causará destruições terríveis, acabará com os povos poderosos e também com o povo de Deus. Fará o que quiser e prosperará para sempre. Tá? Aqui ele está falando do Antíoco, certo?
Só que agora, daqui para frente, você já começa a fazer um paralelo do que aconteceu e o que vai acontecer no final, pós-apocalipse. Vamos lá. Com a sua presença, ele enganará a todos, ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente, ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis, mas será destruído sem o uso de força humana. E Gabriel terminou assim: você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã, mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo para que se cumpra, tá? Aqui ele já está falando do final. O que a gente vai entender aqui? Quando no texto ele se refere começa a descrever o Antíoco, ele começa a falar do anticristo, que você vê que é um paralelo, é a mesma coisa. E quem vai derrotar? Jesus, que é o Rei dos Reis. Então você vê que ele está falando do que vai acontecer naquela época e um paralelo com o final do Apocalipse, depois do julgamento. Então o anticristo, se você tem interesse por escatologia, eu tenho lá no canal, eu tenho aqui no canal, no YouTube, eu tenho um estudo esmiuçado sobre o Apocalipse e explicando exatamente cada capítulo o que vai acontecer, tá? E pega e vai lá ver. E quem conhece meu trabalho, eu procuro assim traduzir o mais simples possível para que todo mundo entenda. Então você vai lá, você vai entender qual é o tempo, a semelhança do que aconteceu no tempo de Daniel e o que vai acontecer no Apocalipse, tá? Então o que acontece? 3 anos e meio o anticristo ele vai reinar e até o povo de Israel vai achar, esse finalmente é o Messias. Até que ele vai profanar o templo, assim como o Antíoco fez, profanar o templo. O Antíoco queimou um porco no altar. Então o que acontece? Talvez ele vá fazer isso ou coisa semelhante, que aí o judeu vai se tocar de que não é o Messias. E aí é que ele vai tirar a máscara e mais 3 anos e meio de pega pra capar, né? Então, o que acontece aqui? O interessante é você ver no final. E Gabriel terminou assim. Você já ouviu a explicação. Não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, porque ainda vai demorar muito para que se cumpra. E aí eu vou puxar para minha vida e para sua vida hoje. Muita gente, existe uma coisa nas igrejas hoje que se chama cartomante gospel. Piada, tá? Gente que vai atrás de profecia e de profetada. É incrível como isso tem crescido no meio cristão. Você vai na igreja para ouvir. Gente, eu conheci uma igreja aqui que o povo diz que o culto, eu fui nessa igreja, cheguei lá para ver o negócio. O culto tinha pouca gente. E eu sentei lá meio na frente, daqui a pouco, antes do culto acabar, a igreja começa a encher de gente, fazer uma fila, porque tinha uma salinha que tinha um cara lá que ele dava profecia. Então o pessoal ia lá na igreja só pegar a profecia. Gente, o Gabriel, o anjo, falou para Daniel, não conte para ninguém. Não conte para ninguém. Então, veja bem. Se é uma coisa que é para todo mundo saber, Deus não vai revelar em sonho para você. Pensa. Se é em sonho para você, porque é só para você saber. Certo? Mas, ou você é tagarela, quer contar para todo mundo só para mostrar que, eu sou super santa, Deus falou para mim, como eu sou poderosa, né? Ou é porque você quer chamar atenção. E aqui, guarde para você. Quando for para falar, Deus fala para você falar. Quantas pessoas, até gente, não é nem por maldade, né? É por falta de maturidade mesmo. Confunde o desejo com o que Deus falou. E eu fico muito preocupada com isso, sabe por quê? Blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado terrível, tá? Jesus fala, você pode falar contra mim, contra o Pai, mas blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado terrível. E sabe o que é blasfêmia? 2 coisas.
atribuiu ao Espírito Santo coisa que ele não fez. Ah, Deus mandou me falar, tá? Se não foi Deus que falou. Ou atribuir coisas por Espírito Santo que ele não fez, ou coisa que ele fez sem dizer que ele não fez. Também já tá no perigo isso aí, tá? Nós sabemos que o enganador vai se levantar no final dos tempos e nós vemos dentro das igrejas. Vocês pensam o quê? Que o enganador tá lá no prostíbulo? Não, filho, ele tá dentro das igrejas. Que a ideia inicial é desvirtuar o povo. Então você vê coisas sutis acontecendo. Então o que é? O povo vai na igreja atrás de profecia e de profetada. E aí tem o serzinho lá que às vezes nem é maldade, existe espírito de adivinhação, gente. E é de Deus? Não. Às vezes Deus não mandou falar, Deus me mostra uma situação, mas não é para eu falar. Aí eu vou e saio falando. Aqui é muito interessante, Deus mostrou tudo isso pro Daniel e falou, fica quieto, não fala para ninguém, porque isso vai demorar muito ainda. Muito ainda, quem era daquela época deve pensar, foi na história do Alexandre, que foi lá, né? Gente, o Apocalipse não aconteceu. Não aconteceu ainda. E o negócio vai. Então, até a pergunta, eu sempre gosto de deixar umas perguntinhas pra gente pensar de acordo com o estudo. Então, vai pensando aí na sua cachola o que nós vamos poder pegar nesse texto e aplicar na nossa vida, tá? E aí tem o último versículo, que é a última pergunta, diz o seguinte: como que Daniel se sentiu depois de toda essa revelação? Aí Daniel que termina aqui. E eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois eu fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, porque não conseguia entender. Tá? Aí para pensar, primeiro, qual é a vantagem de você conhecer história? É você comprovar a fidelidade bíblica. Certo? Tem uma... O que eu vou falar? Não é religião, é seita. É uma coisa aí, um agrupamento de pessoas que eles usam, eles não usam a Bíblia, dizem que respeitam a Bíblia, mas eles usam um livro paralelo que nem a geografia é respeitada. Eles têm uns outros nomes para dizer que é transcrever a Bíblia. Mas a Bíblia, assim, você vai ver o Gênesis. Então, o Jardim do Éden era entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Bom, você já achou lá. Deles não. É um negócio que não dá para você encaixar. Na nossa Bíblia, nós temos as genealogias, que é para quê? Para marcar época, para marcar tempo, as gerações. Lá também não tem. Então, qual é a vantagem de você conhecer história? É comprovar por A mais B, até para o leigo, e de que a Bíblia é um livro fiel, tá? Então, para pensar, qual é a vantagem de você conhecer história? Comprovar os relatos bíblicos. Bom, segunda coisa, o que você faz quando não entende uma visão? A quem você procura e para quem você conta? Às vezes você tem uma visão que você não sabe. Você não vai chegar numa reunião do Avon. Nossa, nem sei se ainda existe reunião do Avon. Quando eu era pequena tinha. Acho que não tem mais. Mas sabe essa reuniãozinha que ajunta para vender coisa? Então, é nesse ambiente que você vai contar a sua visão que você recebeu num sonho para saber o que vai. Não, gente. Para quem que você vai contar se você não entendeu uma visão? Então, uma coisa para perguntar: você tem alguém que você confia na nível de espiritualidade da pessoa e na descrição para poder, eu falo assim, para ganhadura, né? Todo mundo tem que ter uma pessoa que você respeita se ouvir uma dura, tá? A gente tem gente que fala a sua cobertura espiritual, não sei o quê, mas todo mundo tem que ter alguém que se dá uma dura em você vai ouvir.
E eu tenho dó das pessoas que se acham tão top das galáxias que eu não conheço ninguém que possa estar acima de mim. Uau, você é o quê então, né? O que você tá fazendo andando aqui no mundo dos mortais? Então, eu chamo você, dou uma cutucada em você para exatamente isso. Ache alguém que você respeite e alguém que você possa, de repente, ter uma visão, não entendeu? E possa ir lá conversar e perguntar o que é isso aqui. Uma pessoa que você sabe que não é fofoqueira, uma pessoa que se não tiver a resposta, você sabe que ela vai orar para te responder e que não vai espalhar para ninguém, tá? Ok. A outra pergunta. Os anjos e o Espírito Santo, quando está agindo em você, ele te derruba ou ele te levanta? Agora eu vou apanhar do pessoal do reteté. Mas isso eu digo de mim. Tá? Como Paulo fala, né? Isso eu digo de mim, não do Senhor. Eu digo de mim. Pela minha experiência, minha vivência de Bíblia e de igreja. Anjos, Espírito Santo, ele não te derruba. Quem te derruba é o membro da oposição. O Espírito Santo e os anjos te levantam e põem você de pé. Para pensar. Vai cutucando, vai pensando. Então, essa é a minha opinião. Então, nós estudamos aqui a parte política do tempo. Mas tem a parte espiritual embutida. Como você vai reagir se hoje à noite você tiver uma visão? Deus estiver falando um negócio para você, o que você vai fazer? Né? Pega e põe lá no grupinho do WhatsApp. Gente, alguém quer pôr esse mano do céu? Olha o que aconteceu para mim. Ou você vai ter a humildade de botar o joelho no chão e falar, Senhor, me mostra isso. Ou então, Senhor, me mostra alguém que possa me ajudar nessa. Isso é maturidade. Nunca tenha vergonha de não saber tudo. Nunca se menospreze porque você não tem todas as respostas. No reino espiritual e no mortal também. Quanto mais perto você chega da cruz, menor você se sente. O maior sábio é aquele que chega à conclusão que não sabe nada. E eu falo nos chás, falo nos nossos estudos, quem me acompanha há muito tempo sabe. Você está sendo sempre convidado a subir um degrau a mais. Não importa o nível de espiritualidade, de intimidade com o Espírito Santo que você tenha, sempre pode ser um degrau a mais. Não sente na calçada, na beira do caminho e veja as pessoas crescendo, as pessoas caminhando e você está sentado esperando passar. Então, existem alguns tipos de crentes. Tem aqueles que, eu sei que Jesus morreu na cruz para me salvar e tá bom isso, então tá bom. É salvo? É. Mas vai ter a vida em abundância? Não. Vai experimentar as grandes coisas do céu? Não. Então, o que você quer ser? A que nível você quer chegar? Não, eu quero subir cada dia mais um pouco. Joelhinho, estudando, alimentando a sua alma. Porque o seu corpo, você alimenta 3, 4 vezes por dia. Quantas vezes por semana você alimenta a sua alma? Você alimenta quem você quer que esteja sadio e que cresça. Então, fica aí o desafio, tá bom? Beijo grande para vocês. Daqui a uma semana, né? Temos lá o novo capítulo de Daniel. Se você tá gostando, continue assistindo. Se você chegou aqui de primeiro, volta lá no YouTube, pega o estudo desde o primeiro e vamos embora aprender o que Daniel fala pra gente. Beijo grande para vocês e tchau, tchau.